ZYR 365. Rádio Catedral FM 105,9 MHz. Uma emissora da Fundação Padre Eno, Muriaé, Minas Gerais. A Rádio Catedral apresenta Bom Dia, Mãe Terra. Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da Rádio Catedral, paz e bem. Com alegria que nós estamos mais uma vez na manhã deste sábado para juntos celebrarmos nossa Mãe Terra. Tomarmos consciência da nossa responsabilidade no cuidado de nossa casa comum. Sou Frei Gilberto de Belisário, na paróquia Santo Antônio de Belisário, Nossa Senhora da Glória de Itamuri, franciscanos de Santa Maria dos Anjos. E a nossa fraternidade que prepara com carinho para vocês esse programa cada sábado. Mateus, Farinhada, a Penha na produção, e assim nós vamos levando até vocês este programa com muito carinho. Então, um bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Bom Dia, Mãe Terra. Bom dia, meus caros ouvintes, paz e bem, prazer e alegria. Você que está ligando o radinho agora, vamos iniciar aqui o nosso Bom Dia, Mãe Terra. Bom dia, Frei Gilberto. Bom dia, Mateus. Bom dia a toda a Zona da Mata. Bom dia, cidade de Viçosa, que está realizando a troca de saberes. Essa semana foi muito bonita a troca de saberes. Um abraço, bom dia. E com as bênçãos de São Francisco, vamos apresentar mais um Bom Dia, Mãe Terra. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Bom dia, Farinhada. Bom dia, Frei Gilberto. Com muita alegria que aqui nós estamos para mais este programa Bom Dia, Mãe Terra. Bom dia, Mãe Terra está no ar, não é mesmo? Mais uma manhã de sábado, nós aqui estamos reunidos. Queremos agradecer a Deus por mais este dia. Que maravilha, meus irmãos. Estamos aí já no mês de julho. Estamos já para lá no meio do ano. Então vamos agradecer a Deus por este momento. Vamos agradecer a Deus por toda a nossa vida. Com a nossa oração da manhã. Oração da manhã. que em cada criatura
Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas. Vós que envolveis com a vossa ternura tudo que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas, no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, pelo amor e pela paz. Amém. Cultura popular com Sebastião Farinhada. Bom dia, meus caros ouvintes, paz e bem. Você que está ligadinho na Catedral FM, no Bom Dia Mãe Terra, o nosso abraço. Bom dia, Frei Gilberto, bom dia, Mateus. Bom dia, o povo de Belisário, Rosário de Limeira, toda a nossa região da Serra do Brigadeiro, da região de Muriaé. O nosso abraço, o nosso bom dia. Tião Farinhada aqui, partilhando com vocês o nosso tema, o nosso quadro da cultura popular, a importância da cultura para a nossa vida, o nosso modo de vida, a nossa relação com as plantas, com a comida de modo geral, com o alimento sagrado que chega na mesa do nosso povo, com a arte, com a beleza, com a vida do nosso território, com a ancestralidade. A cultura é o modo de vida do povo, é a relação do povo com a terra e o povo são coisas que nasceram juntas, uma pertence ao outro. Por isso que na cultura popular, todas as festas, todos os festejos, todos os mitos, eles estão ligados diretamente à floresta, ao rio, à terra, ao vento, né? Porque essa conexão nossa com a mãe natureza é uma coisa muito forte. Isso não se separa da festa, isso não se separa de nada. Tudo é junto, né? Por isso que nas festas tradicionais das nossas comunidades, as festas dos padroeiros, os encontros que a gente promove, eles têm que ser levados muito a sério quando a gente pensa numa atividade cultural, de chamar um grupo para apresentar, convidar um artista, porque tudo tem que se relacionar com a cultura. Se você pensa o momento celebrativo de espiritualidade, vai levantar o mastro, quem é que preparou, quem é que enfeitou. Ora, gente, como é bonito a cultura popular, como é grande a dimensão, vai muito além do que a gente imagina, né? Por isso que nas comunidades, aqueles que têm a oportunidade nas suas comunidades, nos seus territórios, de resgatar as brincadeiras de roda, ciranda, contação de história, ouvir as histórias dos mais velhos, contar isso para os mais novos, lutar para que as escolas dessas comunidades, as escolas que nós chamamos de escola do campo, não sejam fechadas, não sejam interrompidas. Conservar tudo isso, para a gente é muito importante se a gente quer resistir, se a gente quer permanecer no território. O território, os nossos territórios sagrados, ele é sagrado porque ele guarda toda essa sabedoria que vem mais além do que a gente imagina. Quando você roda no território Brigadeiro, no território Caparaó, que esse território das Matas Atlânticas, que são de rios, de nascentes de rios,
as águas que nascem desse lugar, tudo, o nome dos lugares, das comunidades, tudo tem uma relação com a nossa ancestralidade. Ou o nome é de origem puri, ou tem uma relação quilombola, ou foi uma família tradicional, né, de outra etnia que trouxe o nome para aquele lugar. E grande parte dos lugares tem um padroeiro, tem o nome de um santo. Isso tem toda uma significação com a chegada das pessoas naquele lugar, quem chegou, quem é que pensou, como diz o ditado, quem é que batizou aquele lugar, né? Então esses territórios vivos, sagrados, esses territórios culturais, eles precisam de ser mantidos, precisam de ser protegidos. Ali estão nossas plantinhas do mato, né? Todas essas plantas que curam, que têm uma relação diretamente com a nossa vida. Então a cultura, esse modo de vida do povo, como eu sempre falo aqui, cultura popular é a alma do povo brasileiro. A alma do povo brasileiro precisa ser cultivada, guardada e protegida nos nossos territórios. E uma canção que eu gosto, que eu quero partilhar com vocês, ela segue essa nossa conversa aqui, essa nossa prosa, chama Plantinha do Mato. É o poeta Rolando Boldrin e Renato Teixeira, e a gente oferece a todos os nossos ouvintes do Bom Dia Mãe Terra, que gosta da cultura popular. Um abraço especial a Penha, o Pavão, o Gabriel, a nossa vida franciscana, que sempre mantém essa força, a organização, a nossa animação. Plantinha do Mato é a canção que nós vamos ouvir aqui no nosso Bom Dia Mãe Terra, no nosso quadro de Cultura Popular. Um forte abraço, até o próximo sábado, se Deus quiser. Cultura Popular é a alma do povo brasileiro. As plantinhas do mato curam cachumba, quebrandeiro, lumbago, veneno de cobra, bronquite, pigarro. As plantinhas do mato curam cachumba, quebrandeiro, lumbago, veneno de cobra, bronquite, pigarro. Arruda, canela, jasmim, carquejo, mamona, mostarda, louro e tabaco, urucum, violeta, pitor, pitanga e um bom rezador pra curar nossas mães. Santa Pelônia, Nossa Senhora, Senhor Jesus e Virgem Maria, livra do soluço, mal olhado, livra dos quebrantos em nome de Deus. Jesus, Espírito Santo, Deus conserva a virtude. Arruda, canela, jasmim, carqueja, mamona, mostarda, louro e tabaco, urucum, violeta, bitoque, pitanga e um bom rezador. Pra quê, Renato? Pra curar nossas manhas. Gai de arruda, gai de alecrim, gai de alfazema, te benze e te cura, em nome de Deus, menino Jesus e Virgem Maria. Vamos lá. As plantinhas do mato curam cachumba, quebrando e lumbago, veneno de cobra, bronquite, pigarro. As plantinhas do mato curam cachumba, quebrando e lumbago, veneno de cobra, bronquite, pigarro. Arruda, canela, jasmim, carqueja, mamona, mostarda, louro e tabaco, urucum, violeta, pitor, pitanga e um bom rezador. Pra quê, Rodrigo? Pra curar nossas mãos. Alecrim do mato, alecrim do campo, Deus alumia em todos os campos, e Deus que me guia pra tirar os quebrantos. Santa Pelônia, Nossa Senhora, Senhor Jesus, Virgem Maria, as plantinhas do mato curam cachumba, quebrandeiro, lumbago, veneno de cobra, bronquite, pigarro. As plantinhas do mato gai de arruda, gai de alecrim, gai de alfazema, te vejo, te curo em nome de Deus, veneno de cobra, Jesus, Virgem Maria, bronquite, pigarro. As plantinhas do mato curam cachumba, quebrandeiro, lumbago, veneno de cobra, bronquite, pigarro. As plantinhas do mato. Vai com Deus, vai com Deus. Isso aí, vai cantando, filho. Veneno de cobra, bronquite, pigarro. As plantinhas do mato. Você não tem mais nada, você está livre de tudo. Você está limpo, viu? Vai. Veneno de cobra, bronquite, pigarro. Vai ficar mais firme, viu? Vai tranquilo. Tá tudo certo, viu? Não tem mais nada, tá bom? Vai com Deus, filho. Deus te guie, viu?
Educar para cuidar. O futuro de nossa casa comum. Bom dia novamente, meus queridos ouvintes da Rádio Catedral. Aqui estamos nós de novo para mais um Educar para Cuidar. Nós queremos então discutir com você novamente o futuro de nossa casa comum. Hoje, dando continuidade à nossa temática sobre a arborização, nós queremos falar sobre outro assunto muito importante dentro deste tema, que é a questão das unidades de conservação ambiental. Você sabe o que é uma unidade de conservação ambiental? As unidades de conservação são espaços geralmente formados por áreas contínuas e institucionalizados, há uma lei que o regulamenta, com o objetivo de preservar e conservar a flora, a fauna, os recursos hídricos, as características geológicas, culturais, as belezas naturais, recuperar ecossistemas degradados, promover o desenvolvimento sustentável, entre outros fatores que contribuem para a preservação ambiental. Basicamente, elas são divididas em 2 grupos, e dentro destes grupos possuem várias classificações e categorias de acordo com sua característica e relevância. Estes grupos são os seguintes. Primeiro, nós temos as unidades de proteção integral, cujo objetivo principal é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, em atividades como pesquisa científica e turismo ecológico, por exemplo. E o segundo grupo são as unidades de uso sustentável. Nessas unidades, o objetivo é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos recursos naturais. Perceberam a diferença? Nas unidades de proteção integral, só podem ser utilizados recursos naturais de maneira indireta. Já nas unidades de uso sustentável, já pode usar de maneira sustentável os recursos naturais, aliando, logicamente, com a conservação da natureza. Como eu falei, dentro destes 2 grupos, existem várias categorias de unidades de conservação. Então, hoje, nós vamos conversar sobre uma classificação de cada grupo. Primeiro, nós vamos conversar sobre uma unidade de proteção integral que nós temos em nossa região, que é o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. E quem vai conversar conosco é a Rose Belcavelo. Ela é gestora ambiental de formação e atualmente ela é gerente do parque. Rose, muito bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa Bom Dia, Mãe Terra. Fala pra gente um pouco mais sobre esse tipo de unidade de conservação do nosso parque aqui na Serra do Brigadeiro. E fala também pra gente a importância de uma unidade de conservação como essa para a nossa região. Bom dia, Matheus. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Bem, Matheus, você definiu muito bem, o que é uma unidade de proteção integral. E conforme a lei do SNUC, a lei 9.985 de 2000, o objetivo básico da unidade de proteção integral é preservar a natureza, sendo admitido somente o uso indireto dos seus recursos naturais. Em atividades como pesquisa, turismo ecológico, educação ambiental. Esse é o nosso compromisso. É difícil falar da importância do parque só para a região. Ele tem uma importância muito maior, já que ele possui várias nascentes que contribuem de maneira bem significativa para a formação de 2 bacias hidrográficas que são do Rio Doce e do Paraíba. E o parque também, ele mantém hoje uma das maiores populações do Muriqui do Norte, que é o maior primata das Américas, cerca de 300 indivíduos. Além de ser um paraíso botânico, tem uma avifauna muito significativa. E isso tudo contribui para o turismo local, como se diz, é um chamariz para que as pessoas venham conhecer o parque, mas com isso o entorno também ganha,
né? Nós temos aí o turismo rural, o turismo de experiência. Então, eu acho que tudo isso unido faz uma diferença muito grande para a região. Pois é, Rose, é interessante isso que você fala, porque sobre a questão da grande biodiversidade do parque, né, tanto da fauna quanto da flora, porque a gente pensa no quesito socioeconômico, em uma porta, né, se fecha, mas várias outras janelas se abrem, né? Como não se pode extrair diretamente os recursos naturais, outras atividades vão surgindo, como você bem mencionou, até mesmo para contemplar todas essas belezas aí, né? Como é a questão do turismo rural. Eu vejo que, às vezes, a gente, nos meios de comunicação, nas notícias, tantas pessoas que vão até o parque, presteadores de pássaros, pessoas que vão mesmo para subir mesmo uma montanha, né, um pico para poder observar a paisagem, vários outros sentidos, né? E nesse sentido da questão do turismo rural, eu gostaria de saber como que é a interação então do parque com a comunidade local. A gente vê que isso tem crescido muito na nossa região, a questão do turismo rural, né? Está se estruturando cada vez mais. Como que é essa interação? A população compra essa ideia da preservação, manter a floresta em pé é importante para esse ramo, né, do turismo rural, a gente consegue desenvolver bem isso. E como que é a interação do parque com a comunidade nesse sentido? Bem, Matheus, como você me perguntou, o relacionamento com as comunidades do entorno do parque é de parceria, mas sempre visando a conservação, principalmente nas práticas turísticas. Ótimo. Rose, eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco. Com certeza vamos te procurar mais vezes, né? O Parque Estadual da Serra do Brigadeiro é de grande interesse nosso conversar, debater, né? É um local que nós sabemos da importância, né? Não somente para a nossa região, como você bem pontuou. Nós estamos indo para um breve intervalo, já nós voltamos com o nosso quadro Educar.
quero passarinho. Educar para cuidar. O futuro de nossa casa comum. Nós estamos de volta com o nosso Educar para Cuidar. No bloco anterior, nós conversávamos sobre a questão da unidade de proteção integral, né? Falávamos do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro e nós conversamos com a Rose, que é gerente do parque. E neste segundo bloco, nós queremos falar sobre o outro grupo, né, as unidades de uso sustentável, e falar de uma unidade de conservação bem próximo de nós aqui, localizado no coração da nossa cidade, que é o conhecido, né, popularmente, Horto Florestal. De acordo com informações da Secretaria do Meio Ambiente do nosso município, o Horto Florestal é classificado como uma área de relevante interesse ecológico, uma área. Isso aconteceu recentemente, em 2017, quando o Horto Florestal passou a chamar Área Guido Tomás Marielli. Essa classificação permite, entre outros fatores, a captação de verbas estaduais para o investimento local, né? A principal finalidade de uma área de relevante interesse ecológico é a manutenção dos ecossistemas naturais de importância local. Seu uso deve regular a cada caso atividades que possam pôr em risco a conservação dos ecossistemas, a proteção especial das espécies endêmicas ou raras e a harmonia da paisagem. A gente pode pensar assim, né? Geralmente as áreas são áreas pequenas, né? Comparadas, por exemplo, com uma APA, né? Uma área de preservação ambiental, mas a gente tem que reconhecer que o principal desafio, por causa do horto estar localizado dentro do município da cidade, no perímetro urbano, né, acaba-se que a urbanização vai avançando para dentro do horto florestal, né? O que eu quero dizer com isso? Não é que as pessoas começam a construir casas lá, a urbanização no sentido de moradas, não é nesse sentido. Os costumes, né, o modo de vida urbano acaba ocupando também aqueles espaços, né? E eu acho que esse é o principal desafio para ter uma convivência harmoniosa com o horto florestal, né? Porque aquele local, ainda que seja pequeno, comparado a uma APA, como eu falei, ele tem um ecossistema próprio, né? Aquelas matas fechadas, ela tem um próprio ecossistema, uma ciclagem, né, que acontece ali dos nutrientes e de energia, que ela tem um funcionamento próprio. Então, todas as atividades que se desenvolvem ali precisam estar, né, harmoniosas. Ali nós temos vários indícios, né, que eu quero dizer, desse urbano presentes no horto florestal. Temos a pista de skate, que é algo totalmente urbano, né, de um modo de vida urbano. Temos lá uma pista também de bicicross. Então, nós temos várias paisagens também do meio urbano que estão lá no horto florestal e até de maneira harmoniosa. Então a gente tem que ter essa percepção, né, de que aquele espaço para ser usado pela população, né, um espaço de convivência, que as pessoas devem mesmo ir. É tão bom a gente ir lá para o horto, né, contemplar aquelas belezas naturais, fazer o nosso piquenique, encontrar com amigos, praticar os nossos esportes ao ar livre, né? Agora está tão indicado isso. Então ali é um local propício para isso, mas a gente tem que ter essa percepção de que certas atividades, né, podem pôr em risco ali aquele ecossistema local. Então este é o principal desafio. Dito isto, a gente tem mesmo que aproveitar aquele espaço, como eu falei, né? É um local assim, dentro da nossa cidade, muito arborizado, muito verde, né? A gente consegue ter um contato com a natureza direto, né? Então a gente vê muito isso nas grandes metrópoles, parques, né, municipais, enfim, esses espaços tiram a gente um pouco daquele ambiente urbano, né, do concreto, né, daquela coisa, daquele ambiente meio cinza, né, sem vida até,
quando a gente vai nesses lugares, a gente se sente mais próximo da natureza. Então, a gente tem que preservar e conviver harmoniosamente. Nós vamos chegando ao final deste nosso episódio do Educar, né? Este foi mais um Educar sobre a temática de arborização e hoje nós falamos sobre unidades de conservação. Fiquem com Deus e um forte abraço até o nosso próximo programa. Cava. Cava. Mineração em debate. Isso para pensar na qualidade da água do subsolo, mas é uma pergunta que a gente também não tem resposta. Primeiro que nós usamos a água do rio crua para irrigação. Então essa água bate no solo para fazer a nossa planta, nossas culturas crescerem. Uma parte evapora, uma parte alimenta a planta e a outra parte vai para o subsolo, para o lençol freático. A gente não sabe se essa água chega lá contaminada ainda, se ela chega limpa, até quando isso vai. É umas perguntas que a gente não tem resposta. Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um programa do CAVA, Mineração em Debate. O CAVA é um programa produzido pelo Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, pela Rede Pesquisa Rio Doce e pelo Grupo Terra, da UFJF, para promover um debate crítico sobre o modelo mineral brasileiro e compartilhar as experiências das comunidades atingidas pela mineração no país. Meu nome é Bruno Milanês, sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, coordenador do Grupo Poemas e membro do comitê. Hoje eu tenho o prazer de estar acompanhado pelo professor Miguel Felipe. Oi pessoal, meu nome é Miguel, também sou professor da UFJF. É muito bom estar aqui com vocês para a gente debater um pouco sobre mineração e água. Se por um lado a água serve para as pessoas beberem, tomarem banho, tirar seu sustento dos rios e da terra, por outro ela também é usada para extração, beneficiamento e escoamento do minério. O problema é que é muito comum que essa mesma água que a mineração usa seja necessária para as comunidades. Nesses casos, temos conflitos. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, nos últimos 10 anos, as mineradoras foram responsáveis por mais de 40% dos conflitos pela água no Brasil. Este é um percentual maior do que o das hidrelétricas e da agropecuária. Para começar a conversar sobre isso, vamos escutar o José Pavuna Neto, do assentamento Cachoeirinha, na zona rural de Tumiritinga, em Minas Gerais. O Pavuna, apesar de morar a mais de 350 quilômetros da barragem de Fundão, é atingido pela contaminação das águas do Rio Doce. O nosso acesso à água, aqui antes da chegada da lama, a gente chegava na água do rio, a gente sabia, tinha consciência de que a água tinha coliforme fecal, mas não tinha metal cancerígeno, metal pesado, material cancerígeno. A relação da gente com a água era diferente do que é hoje. A gente lavava, banhava, pescava, usava essa água in natura, porque o máximo que a gente podia ter era vermes, mas doenças cancerígenas não. Então o acesso nosso com a água era confiável. Hoje, depois da lama, depois de novembro de 2015, a gente não confia em tomar nem mesmo a água tratada pela Copasa aqui no nosso município. Praticamente 90% da comunidade compra água para beber. Usa a água tratada apenas para tomar banho, lavar roupa. Pois é, Miguel. A fala do Pavuna mostra como o rompimento da barragem de Fundão inviabilizou o uso da água do Rio Doce pelas comunidades que vivem em suas margens. Com a ausência do poder público e a ineficácia da Fundação Renova para solucionar esses problemas, o povo do Rio Doce teve que dar seu jeito. Porém, se por um lado os caminhos encontrados permitiram as comunidades sobreviverem naquele contexto, por outro, geraram novos problemas. Entre eles, o aumento do custo de vida. Foi isso que o Pavuna nos contou. O acesso a fazer poço semi-artesiano foi algo muito, muito forte aqui no final de 2015 e início de 2016, até 2017. Porque as pessoas confiam mais na água do subsolo, mesmo que tenha coliforme fecal, mas não têm coragem de tomar essa água, nem de comer o peixe que a água do Rio Doce hoje é. Ela está cristalina, mas ela tem metal pesado demais. Então o medo, a insegurança com relação à água, mesmo tratada, aumentou muito.
Existem algumas pessoas que têm alguma alergia ao índice de cloro, porque a Copasa passou a dosar mais forte o cloro, e com isso causa alguma coceira, tipo uma irritação na pele, principalmente as pessoas que têm alguma deficiência no cabelo, algum mineral, né? Então causa esse tipo de dano na pele e no couro cabeludo. Isso tem sido nítido aqui na nossa comunidade, muita reclamação sobre isso. E quem ingere às vezes tem diarreia, tem vômito, porque o cloro ele está em excesso, a água está com um índice de cloro muito forte. O impacto que isso causou na nossa comunidade foi que a gente tinha uma despesa da conta de água e agora a gente tem uma despesa com a conta de água dupla, pois a gente usa a parte da água para fazer uma parte das necessidades diárias da gente para tomar, para fazer um chá, um suco, água mineral. Então isso aumentou a demanda muito e onerou a vida das famílias, porque a maioria aqui na minha comunidade vive de um salário mínimo. O pior é que isso não acontece só em Minas, né? Na Amazônia, onde as comunidades tradicionais têm uma relação fortíssima com os rios, a situação também é muito dramática. Voltamos a ouvir a Sandra Morim, que esteve conosco no programa passado. Ela fala do território quilombola Sítio São João, em Barcarena, no Pará. A mineração ela chega, promete trabalho para um, para outro, mas isso é um trabalho de 2, 6, 1 ano, e depois a pessoa fica à mercê, sem trabalho, sem nada, na miséria. E fora a poluição, o nosso rio Murucupi, que é um rio que passa dentro dos 5 territórios, ele está poluído, está morto, com metais pesados. E a pobreza é tão grande aqui que muitos da nossa comunidade pesca e come do peixe e toma da água do rio. Em 2018 foi feito uma colhida de cabelo e sangue para fazer o teste. E eu tenho o resultado do exame com alto teor de metais pesados no organismo. Então a gente vive o caos na mineração. A mineração, ela traz progresso, mas também deixa as mazelas, deixa a doença. E aí começa o jogo de empurra. As mineradoras mostram laudos dizendo que a água está boa. Outros laudos mostram que não está. E isso só gera insegurança para a população. Os laudos não resolvem o problema porque são apenas uma espécie de fotografia da água. Se referem apenas a um determinado local em um determinado momento. Isso sem falar em uma série de questões técnicas por trás deles. Enquanto isso, a população sente na pele a perda da qualidade da água. É difícil mesmo, Miguel. Mas quando a gente ouve falar de conflito envolvendo mineração e água, muita gente pensa que é apenas uma questão de poluição e que para evitar isso, basta uma boa gestão ambiental. Porém, há situações onde, para além da contaminação dos rios, a mineração também gera escassez. Isso ocorre porque o beneficiamento mineral demanda muita água. Por exemplo, para cada tonelada de minério de ferro extraído, são necessários cerca de 600 litros de água. Para o minério de cobre, 500 litros. Para o zinco, 1.700 litros. Às vezes, falar por tonelada não ajuda muito, porque a gente nem sempre sabe quanto minério sai da nossa vizinhança. Um número que nos ajuda a entender um pouco melhor o problema é o caso de Minas Gerais. Lá, em 2011, cerca de 11% de toda a água utilizada foi para a mineração. Então, a redução do volume dos rios, o desaparecimento de nascentes, a falta de água tem impactos muito profundos na vida das pessoas. Para contar um pouco sobre isso, a gente convidou a Elisete Pires. Ela é atingida pelo projeto Minas Rio, da Anglo América, em Conceição do Mato Dentro, e militante do MAN, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Antes da mineração chegar, todo mundo tinha água, né? E tinha muita água, porque tinha a serra e tinha muitas nascentes, né? Que as pessoas usavam água de nascente e do rio. Então, todo mundo tinha uma biquinha na beirada da sua casa, né? Que corria água de nascente. E tinha um rio também. Então, quem não tinha, talvez, água de nascente, utilizava do rio, né? Às vezes, utilizava da nascente só para o consumo dentro de casa e do rio para os animais. Porque muitas casas eram
e algumas são ainda na beirada do rio, então eram utilizados bastante para os animais. E todos tinham esse acesso, né, à água potável, limpa. Quando a mineração chegou, eles começaram a retiraram, né, o pessoal que morava na Água Santa, que é o Passo 7, onde hoje é o empreendimento, é a barragem. Aí eles começaram a desviar o rio, e a partir daí foi fazendo a barragem, né? E a partir de quando eles foram fazendo a barragem, as águas foram diminuindo, porque aí a água do rio diminuiu muito, porque eles acho que prendem, né, a água do rio lá em cima, e a água das nascentes do pessoal que mora abaixo da barragem hoje foram só secando, né? E quando mais a barragem ia subindo, mais as nascentes do povo ia secando, né? E até que secou mesmo. Muitas nascentes, tendo hoje só uma ou duas nascentes aqui, só duas casas aqui no Passo 7 que tem água, na verdade, que tem água de nascente. E o rio também, ele foi assoreado, né? Porque aí mataram todos os peixes, acho que foi em 2014, e não tem nem como utilizar a água do rio mais. E o problema não para por aí. Com a falta de água, a população se vê obrigada a buscar outros mananciais, outras fontes. Toda a economia local é afetada, pois os pequenos produtores têm de mudar a sua forma de lidar com a terra e com as águas. Dentro de casa, inclusive, muitas famílias acabam tendo que comprar água para beber. Bom, impactou muito na comunidade nessa falta de água, porque quando os nascentes começaram a secar, as pessoas não poderiam utilizar a água do rio, porque ela foi poluída, né? O rio foi quase meio que assoreado mesmo, porque mataram todos os peixes, a água hoje ela de repente muda de cor e desce uma água suja lá ainda da barragem, né? Nela, e tem muita lama por baixo, então ficou poluída a água e não tem como utilizar, porque com certeza deve ter muito produto químico, né, que desce dessa água. Quando as nascentes secaram, as pessoas começaram a buscar água no vizinho. Na minha casa tem água hoje. É a única duas casas, a minha e da vizinha, que tinha água. Aí essas pessoas que não tinham começaram a buscar água na minha casa. A gente até de idade mesmo, e tinha que andar muito para pegar água. E algumas que tinham carro buscavam água ou em outro rio, ou então numa outra comunidade mais próxima que tinha água. Então ficou muito tempo as pessoas, né, nessa dificuldade de buscar água, e aí as pessoas foram para a luta mesmo, foram para a rua, né, reivindicar o acesso à água, reivindicar que a mineração, né, fizesse alguma coisa em relação à água. Aí, até que todo mundo conseguiu, com muita luta, conseguiu que eles colocassem caminhão-pipa para trazer água nas comunidades. Aí eles trouxeram, né, começaram a trazer água, porém muita gente não tinha vasilha, porque todo mundo utilizava água do rio ou da bica, né? E aí não tinha muita vasilha, aí eles enchiam o que dava. Então se as pessoas ficassem sem água, né, que meio que se viravam assim. Se a água desse só pro meio da semana, então não era todo dia que eles traziam. Aí até que, com muita luta de novo, eles conseguiram, né? Aí a mineração pôs uma caixa grande, se não me engano, acho que uns 20 mil litros de água para todas as comunidades, né? Para a comunidade da Passo 7, Água Quente, mais uma para cada grupo de família, tipo assim. Aí, só que a gente não sabe, na verdade, a qualidade da água, porque eles trazem de caminhão-pipa, mas a gente não sabe de onde eles retiram essa água, né? Qual é a qualidade onde eles retiram essa água, e ela vem com muito cloro. Então, com certeza eles colocam para tratar ela, a gente não sabe a origem dela, de onde ela sai, e eles colocam muito cloro, né? E as pessoas estão usando hoje água de caminhão-pipa. Muito desconcertante essa fala da Elisete, Miguel. Ela mostra de forma explícita o quanto a vida das pessoas pode ser alterada depois que um projeto mineral se instala. Os depoimentos dela, do Pavuna e da Sandra explicam algumas das formas como a mineração impacta negativamente o acesso à água, seja por meio de desastres, seja pelo seu simples funcionamento. Essa é uma discussão muito profunda, e a gente vai precisar retornar a ela no futuro. Verdade, Bruno. Nós precisamos mesmo continuar debatendo esse assunto. Bom, pessoal, esse foi mais um Cava, e obrigado pela companhia de vocês. Vamos voltar com mais debates sobre a mineração e sempre trazendo a contribuição e experiências das comunidades atingidas. O Cava pode ser encontrado no site do comitê, nos aplicativos de celular e circulando no WhatsApp. Até mais! Por
Porque os grandes empreendimentos, o capitalismo, o que eles querem é botar pressão na gente até que a gente desista da nossa vida, do nosso cotidiano, viver da terra, do rio, das águas. A gente não pode, mas a gente quer estar no território plantando o que dá para plantar. Caminhos traçados no fado do povo desesperançado. Água que vem, caminhos traçados no fado do povo desesperançado. Água, água, água sagrada. Água, água, água sagrada. Água, água, água sagrada. Água sagrada, água que vem, mensagem celeste, mistério guardado em caminho agreste. Água que vem, mensagem celeste, mistério guardado em caminho agreste. Água, água, água sagrada, água, água, água sagrada. Água sagrada, água, água, água sagrada. Varanda Cultural. Bom dia, meus caros ouvintes, paz e bem, prazer e alegria. Sou eu, Sebastião Farinhada, chegando aqui na Catedral FM no nosso Bom Dia Mãe Terra. Bom dia, Frei Gilberto. Bom dia, Mateus. Que bom, que alegria a gente estar junto. Olha, a Varanda Cultural, gente, vai receber a cantora, compositora Verônica Bonfim. Que bom, Verônica, receber você na nossa Varanda Cultural. Bom dia, companheira.
Bom dia, meu irmão Farinhada. Bom dia para quem está escutando a gente aqui. Bom dia! Um prazer imenso estar aqui na Varanda Cultural com vocês. Um prazer imenso conversar com você, meu irmão, de estrada, de caminhada, de cantoria. Um beijo, minha gente. Gratidão pelo convite. Quanta alegria, Verônica, te receber aqui na nossa varanda. Você sabe que a varanda na casa é o melhor lugar da gente encontrar. Sentar, tomar um cafezinho, colocar a prosa em dia, tocar umas violas. Eu queria que você falasse aqui para os nossos ouvintes da Varanda Cultural, aqui no Bom Dia Mãe Terra, quem é a cantora Verônica Bonfim. E aí as pessoas das comunidades vão lembrando um pouco do seu trabalho aqui na Serra do Brigadeiro. Conta pra gente um pouco a sua história. Pois é, Farinhada, é difícil falar quem é a gente, né? Eu sou uma baiana que já fugiu da Bahia há um tempão, mas que a Bahia nunca fugiu de mim. Na verdade, eu não fugi, né? A gente sai de casa dizendo assim, mãe, eu vou ali e já volto. Quando você pensa e assusta, já se passaram 5, 10, 15 anos. Tem 15 anos que eu tô morando no Rio de Janeiro e 13 anos da minha vida eu passei em Minas Gerais. Pois é, minha gente, já rodei muito por essa Serra do Brigadeiro aí, ó. Já andei muito por aí, já tomei muito cafezinho com bolo, com broa de milho, com essas famílias lindas que tem aí, que são minhas famílias também. Tenho muito orgulho de dizer que sou uma baianeira. Metade do meu coração é mineiro, Farinhada. Eu saí de casa com 17 anos. Eu fui criada no sul da Bahia, na região da Costa do Cacau, Ilhéus e Itabuna. Eu sou nascida em Ubatã. Sou filha de Dona Zil, com seu Bonfim. Sou neta de uma cabocla retada, Dona Tumásia, por parte de mãe, lá do sertão da Bahia. E por parte de pai, uma rainha africana do Engenho Velho da Federação em Salvador, Dona Domingas. Eu saí de casa com 17 anos para estudar engenharia florestal em Viçosa. Eu formei em Viçosa, me pós-graduei lá também. Eu fiz mestrado e doutorado nessa área, com especialização na área socioambiental. Então eu andei muito pela Serra do Brigadeiro porque eu trabalhei com o CTA, ZM, o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, que foi uma das melhores fases da minha vida. Foi esses 13 anos que eu fiquei em Viçosa, sendo acolhida não só pela cidade de Viçosa, mas pelas famílias da Zona da Mata Mineira que me acolheram muitos anos durante o tempo que eu trabalhei nessa Serra do Brigadeiro, né? Trabalhei muito tempo num programa chamado Programa Mata Atlântica, Programa de Desenvolvimento Sustentável Territorial na Serra do Brigadeiro, com o CTA. Então trabalhei muito com essas famílias aí. Colaborei com o plano de manejo, com a implantação, né, do plano de manejo da Serra do Brigadeiro, com essas discussões de uma gestão participativa. Eu colaborei muito no período de 2001 até 2005, Farinhada. E depois, em 2006, quando eu terminei meu doutorado, eu vim para o Rio de Janeiro para tentar minha carreira artística. Eu sempre conciliei minha carreira acadêmica de engenheira florestal com a carreira artística. E em 2006 eu resolvi realmente levar isso um pouco mais a sério e colocar isso na frente como carro-chefe da minha vida. E é quando eu chego no Rio para realmente começar a investir nessa área. E hoje praticamente eu vivo da minha carreira artística. Continuo lecionando, eu dou aula numa faculdade particular no Rio. Continuo prestando consultorias pontuais na área ambiental, mas eu vivo de fato da minha carreira artística. Eu sou cantora, sou atriz e sou escritora. Eu tenho um livro infantil voltado para uma educação afropedagógica. Eu tenho oficinas brincantes, afroliterárias, sempre nesse tema, nessa temática voltada para a luta antirracismo, voltada para a questão de gênero e das mulheres. Essa sou eu, Verônica Bonfim. Que bom, Verônica, ouvir você, ouvir a sua história, as suas andanças nessas comunidades rurais, no entorno do Parque Estadual Serra do Brigadeiro, tomando um cafezinho na casa do povo, ouvindo as histórias do povo. Vamos cantar? Traz pra gente uma das suas músicas, uma poesia, uma canção que você canta, que você narra, que tem a ver com esse sonho nosso de uma cultura popular, esse sonho nosso da agroecologia, do respeito à Mãe Terra, à Mãe Natureza. Vamos ouvir então
Verônica Bonfim. Opa, simbora! Paulinho Pedra Azul, Jardim da Fantasia, uma das primeiras canções mineiras que eu aprendi no violão. E eu amo muito a música mineira, o povo mineiro, a comida mineira, tudo de Minas faz parte de mim e me mexe muito comigo, me atravessa num lugar muito profundo. Meu trabalho artístico, autoral, tem muito da música mineira, então a expressão de Minas é muito forte na minha vida. Amo Beto Guedes, amo o Clube da Esquina, amo Flávio Venturini, então tenho muita gratidão pelo tanto que a arte mineira agrega ao meu trabalho. Então vamos lá. Jardim da Fantasia, Paulinho Pedra Azul. Viva Minas Gerais! Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Bem te quis e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz e bem maior que o sol. Onde estás, nas nuvens ou na insensatez? Beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Bem te quis e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além. Onde estarás, meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. A música é uma conexão direta, né, com a natureza, com a Mãe Terra, com a espiritualidade. Isso você traz muito bem. Sua voz é linda, sua voz é uma voz que chega pra gente, fazendo a gente acreditar na beleza que é a natureza e, como diz São Francisco de Assis, a beleza da criação está na simplicidade, e a sua música traz isso. Verônica, tudo que é bom dura pouco, né? A Varanda Cultural vai ficando por aqui, já com saudade. E gostaria que você deixassem para todos os nossos ouvintes, para todas as comunidades do entorno da Serra do Brigadeiro, por onde você andou, a região de Viçosa, de Espera Feliz, do Caparaó. Queria que você deixasse, então, a sua mensagem final para todos os nossos ouvintes. Meu irmão Farinhada, eu agradeço imensamente esse convite. Eu estou muito grata e muito emocionada de estar participando do Varanda Cultural com você, que é um irmão de caminhada, porque passei boa parte da minha vida. Minas me formou como ser humano. Isso é que eu tenho, tudo que eu tenho para dizer. E o que me formou como ser humano não foi só a fase universitária e a academia. Pelo contrário, tudo que eu aprendi andando pela Serra do Brigadeiro, né? Muriaé, Fervedouro, Miradouro, Araponga, Espera Feliz, lá pro lado do Caparaó. Todas essas minhas andanças aí, com essas famílias de agricultores e agricultoras da Zona da Mata de Minas Gerais, me formaram como ser humano e me ensinaram muito mais do que 5 anos de faculdade. Então eu sou muito grata, porque esse conhecimento eu levo para a vida, esse aprendizado é para a vida, né? Não é só para o ofício do exercício da engenheira florestal, é muito mais do que isso. Então, são agricultores e agricultoras familiares, agroecológicos, que me ensinaram sobre o cuidado com o planeta, o cuidado com o meio ambiente, ou como disse seu neném,
meu grande mestre de Araponga, a gente não quer um meio ambiente, a gente quer um ambiente inteiro. Um beijo, seu neném. Um beijo para Mauri e Vera e de Espera Feliz e toda essa turma da Serra do Brigadeiro. Eu não vou citar nomes porque posso esquecer de um e eu tenho todos dentro do meu coração. Um beijo imenso para a galera do CTA, que foi minha grande escola nessa vida. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falando para os seus ouvintes e agradecer a escuta amorosa de vocês aqui nessa entrevista e dizer que estamos juntos, né? Juntas, juntos. Eu nunca me perco de vocês. Eu posso estar longe, agora eu estou no Rio e já tem tempo que eu não ando por aí, mas assim que passar tudo isso, essa pandemia, porque vai passar, eu vou tirar um tempo para ir aí só para abraçá-los. E quero deixar como recado final que vocês se cuidem, continuem se cuidando, usem máscara. A pandemia não é para brincadeira, ela disse a que veio, ela é um chamado para a gente olhar para a natureza, para o nosso planeta com mais amor, com mais cuidado e olhar para o nosso próximo também com mais cuidado. Eu sou devota de São Francisco de Assis, Farinhada, e eu acho que ele caminhou no mundo com esse amor pelo planeta e pelos animais, pela natureza e pelas pessoas, né? Então a gente é um chamado para a gente se cuidar, para a gente se olhar, para a gente pausar, né? Então é esse chamado que eu queria deixar aqui para o final, que vocês se cuidem. Ano que vem é ano de eleição, votem com consciência, pensem bem em quem vocês vão votar, não se iludam, né? A gente está vivendo um momento muito delicado politicamente no Brasil, a gente está vivendo uma ditadura velada e a gente já sabe disso, né? Então tomem muito cuidado, porque esse despresidente que hoje está chefiando a nação, que negou a vacina, que negou a ciência, que negou os cientistas, a educação, a cultura, ele deveria ser preso, né, Farinhada? Na minha opinião, ele tem que ser preso, não é só ser impeachmentado, ele tem que ser preso, né? São mais de 500 mil mortes hoje no Brasil por conta de uma negligência, né? Ele negou a pandemia para justamente não ter que se responsabilizar por ela, e esse é o resultado que a gente está vendo aí. Então, cuidem-se bem, cuidem uns dos outros, né? A gente tem que proteger não só a gente, a nossa família, mas todo o nosso entorno. Isso é muito importante, tá bom? Eu sou muito grata pelo tempo que eu vivi aí, eu aprendi demais com Minas Gerais e com a Zona da Mata e com a Serra do Brigadeiro, e eu desejo saúde e prosperidade para todas as famílias dessa região que eu amo muito, tá bom? Um beijo grande, meu irmão. Fiquem com Deus. Um grande axé para todo mundo. Paulo podia escolher um entre dois caminhos, um bem mais fácil, o império aceitar sem espinhos, outro a ser inventado em aliança com pobre Deus. Foi o segundo difícil que Paulo escolheu. Hoje também para nós a questão é eterna. Viver tranquilo aceitando a injustiça moderna, ou palmilhar com Jesus o caminho por mundo, irmão. Não existe melhor religião. Olá, ouvintes da Rádio Catedral de Muriaé, na Zona da Mata Mineira. Olá, Frei Gilberto Teixeira e sua equipe que produz e apresenta o programa Bom Dia, Mãe Terra. Quem está falando aqui é Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, das Comunidades Eclesiais de Base e do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, o CEBI. Estamos no ar hoje para refletir com você a partir da Carta aos Gálatas, que será o assunto do mês da Bíblia agora em setembro. Que tipo de fé o apóstolo Paulo considera fé libertadora?
em setembro de 2021, nos 50 anos do mês da Bíblia, refletiremos a partir da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, escrita em meados da década de 50 do primeiro século da era cristã. Que tipo de fé o apóstolo Paulo defende com intrepidez? O que ele refuta como falso evangelho? Paulo é elo vivo de um movimento comunitário de resistência aos ataques de falsos irmãos que estão deturpando o evangelho de Jesus Cristo no meio das primeiras comunidades cristãs, na periferia do violentador e superexplorador Império Romano. Diz o apóstolo Paulo: eu e todos os irmãos que estão comigo são os autores da carta aos Gálatas. Segundo o apóstolo Paulo, Jesus Cristo não quis nos tirar do mundo, mas do mundo mau, ou seja, de um mundo com relações sociais escravocratas e alienadoras. Paulo abomina a ideia de vários evangelhos, como se fosse possível moldar o evangelho de Jesus Cristo segundo interesses de classe e domesticá-lo para justificar posturas hipócritas e cúmplices de relações de opressão. As comunidades cristãs não podem se reduzir a um grande guarda-chuva que abriga gregos e troianos, opressores e oprimidos, cada uma com o tipo de religiosidade que lhe agrada. Esse relativismo é execrado pelo apóstolo Paulo. De forma enfática, ele afirma: não existe outro evangelho além do de Jesus Cristo, revelado a ele nas entranhas das relações humanas conflituosas. Maldito quem anunciar a vocês um evangelho diferente do que anunciamos. Paulo faz perguntas inquietantes. Busco a aprovação dos homens ou de Deus? Procuro agradar aos homens? É claro que aqui Paulo não se refere a todo e qualquer homem, toda e qualquer pessoa, mas certamente não busca a aprovação dos homens de poder, dos que sustentam e reproduzem relações sociais escravocratas. Paulo também não aceita adocicar o evangelho de Jesus Cristo para agradar aos homens, seja os que estão no poder, seja o povão alienado e escravizado. Paulo não abre mão da verdade porque sabe que a verdade dói, mas liberta. Será que me tornei inimigo só porque lhes disse a verdade? Quem foi que colocou obstáculo para que vocês não obedeçam mais à verdade? Pergunta o apóstolo Paulo. Lamentavelmente, muitas pessoas, para manter as amizades aparentes, preferem não dizer a verdade que precisa ser dita. Fazem política da boa vizinhança, se omitem e se tornam cúmplices ao não refutar mentiras, fake news, se precavendo para não melindrar relações de amizade hipócrita. Paulo não se pauta por esse caminho cômodo, mas estúpido e reprodutor de mentiras que corroem as relações sociais, deixando imperar mentiras. Paulo é autêntico e exige autenticidade nas relações humanas como condição sine qua non para se colocar em prática o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo se entende como servo de Cristo, que é servo de Deus. Mas como Jesus Cristo se tornou servo de Deus? Diz certo tipo de senso comum que Jesus Cristo é servo de Deus, porque morreu por nossos pecados para nos salvar. Há pessoas ingênuas que exclamam: que bom que Jesus morreu para nos salvar. Como compreender tal afirmação? Temos que fazer algumas perguntas interpelantes. Como é possível
que Deus aceite uma vítima no lugar de outro transgressor? É justo um transgredir e outro ser punido? Como é possível que Deus possa aceitar os sacrifícios enquanto tais e justificar relações humanas que ferem a aliança com Deus? Admitir que em um rito está o poder de substituir uma relação humana real contribui para quê? Admitir isso não seria dar um jeitinho para driblar a eventual ira de Deus? Não seria tentar barganhar com Deus para se salvar? O Deus no qual acreditamos, Deus solidário e libertador, Deus da vida e da liberdade de todos e todas, não é sádico e nem masoquista. Mas Jesus ter doado sua vida por nós não substitui a necessidade de doarmos a nossa vida, como fez o mestre Galileu. Pelo fato de ter morrido na cruz, Jesus não tira automaticamente nossos pecados. Jesus se faz solidário às pessoas sofredoras e injustiçadas para nos indicar o caminho a ser trilhado rumo à humanização, vocação de todos nós, de todas nós. Quanto mais nos humanizarmos, mais estaremos caminhando rumo à libertação, rumo à salvação. O apóstolo Paulo percebe que a questão de impor a circuncisão aos não-judeus e o respeito à lei judaica não se reduz apenas à questão de observância da tradição, mas que o atrelamento às questões da tradição judaica era meio de continuar garantindo a escravização do povo, roubando-lhes as condições materiais objetivas que viabilizavam a liberdade. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo está em sintonia com a fina flor da experiência bíblica, segundo a qual Deus não faz acepção de pessoas. Deus não discrimina ninguém. Ama a todos e todas, independentemente de classe, etnia, gênero ou orientação sexual. Todas as pessoas são imagem e semelhança de Deus. E todas as criaturas, seres vivos, são muito boas, ou seja, são sagradas. A luz e a força divina permeiam e perpassam toda a realidade. O autor de Atos dos Apóstolos diz: Deus não faz distinção entre as pessoas. Deus aceita quem pratica a justiça, independente do povo a que pertence. Segundo Atos dos Apóstolos, Pedro, passando fome no meio dos impuros, Simão, em missão fora de Jerusalém, estava na casa de outro Simão, um curtidor de couro, profissão mais impura de todas. Aí, Pedro faz a experiência por meio de uma visão de que para Deus não há nada impuro. Não chame de impuro o que Deus purificou. Isto é, tudo é sagrado, o profano principalmente. Em algum momento de sua vida, o apóstolo Pedro deve ter vivido esta experiência que o fez se libertar das amarras do judaísmo enrijecido. Tanto é que terminou martirizado, segundo a tradição da igreja, como Jesus, Paulo, Tiago, Estevão, Antipas e muitos outros cristãos da primeira hora. Entretanto, historicamente, é mais provável que o apóstolo Paulo, na década de 50 do primeiro século da era cristã, tenha vivenciado esta experiência antes de Pedro. Portanto, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, defende com intransigência o verdadeiro e libertador Evangelho de Jesus Cristo, diante dos ataques de falsos irmãos que, mesmo integrando as comunidades cristãs, estão destruindo o seu sentido libertador, como, aliás, fazem muitos falsos líderes religiosos atualmente ao espiritualizar a fé cristã,
ao amputar a dimensão social do Evangelho de Jesus Cristo e ao reduzir a fé cristã à autoajuda, a posturas moralistas e blá blá blá, para tentar justificar posturas opressoras e discriminatórias. Logo, ter fé é muito importante, mas desde que não seja fé alienadora. É isso aí, que a luz e a força de Deus continue nos guiando, nos inspirando, nos protegendo na luta por direitos, na luta por tudo que é justo. Paulo só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde a opressão, mas que o Pai ressurgiu por seu sopro de amor para nós. Tudo que é bom dura pouco, né? E o Bom Dia Mãe Terra vai ficando por aqui e nós vamos pegando a estrada, mas a gente promete voltar no próximo sábado, se Deus quiser, e durante a semana nós nos encontramos no nosso momento de espiritualidade franciscana todas as manhãs. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo sábado, se Deus quiser. Abraço, Frei Gilberto, abraço, Mateus. Nos encontramos aí nas manhãs, nos momentos de espiritualidade franciscana. Fique com Deus e um bom fim de semana. E aqui eu vou me despedindo, está chegando ao final de mais um programa. Quero agradecer a todos que aqui estiveram conosco, Farinhada, Frei Gilberto, os nossos queridos ouvintes. Quero desejar a todos um excelente final de semana. Fiquem com Deus, paz e bem. Chegamos ao final de mais um programa. Queremos mandar um grande abraço para todos os nossos ouvintes de Belisário, Rosário da Limeira, Miradouro, amigos de Betim, Belo Horizonte, Visconde do Rio Branco e tantas outras cidades que acompanham diariamente o nosso programa, de Viçosa, de Ilhéus, é gente de toda parte que graças à internet consegue então acompanhar nosso programa na Rádio Catedral. Então um grande abraço para todos vocês, peçamos que o Senhor Deus de amor e bondade, Ele que nos confiou o cuidado da criação, nos fortaleça, Ele que é o Criador, nos faça amar cada dia suas criaturas e testemunhar esse amor com muita fidelidade. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. A Rádio Catedral apresentou Bom Dia Mãe Terra.